Voltamos aqui agora para ver algumas outras ferramentas aqui do Word que são interessantes para nós. Eu abri aqui o arquivo de um livro meu, que é o Nem Tão Tarde Assim 2. Ele nem é o arquivo final, tá aqui meio desencontrado, mas pronto. Isso aqui já dá para vocês terem uma noção, por exemplo, daquela parte que eu falei com vocês sobre o texto ficar mais arrumadinho visualmente, ficar uma coisa mais bacana, né? Você vê que fica bem quadradinho, fica bem arrumadinho, tá vendo? Quando a gente escreve, é bom que o texto esteja assim, bem arrumadinho, para que a gente possa se entender melhor. Só uma curiosidade, toda vez que o primeiro parágrafo do início de qualquer capítulo, ele é recuado. Ele não tem esse parágrafo aqui, tá vendo? Ele é recuado. Então, toda vez que você fizer o primeiro capítulo, ou o segundo, o terceiro, toda vez que vir um novo capítulo, o primeiro parágrafo é recuado. Se você fizer isso, você já vai estar ajudando a pessoa que vai fazer a diagramação, porque isso é uma regra editorial. Tá bem? Pronto. Aqui nós vamos falar sobre algumas coisas. Repara que aqui do lado nós temos o texto inteiro. Mas o que eu quero falar para vocês agora primeiro é do localizador. No Windows, você tem aqui, geralmente, na página inicial, você tem aqui um localizar, ou por aqui, por alguma área por aqui. Nesse aqui não tem. Eu estou no Mac, então tem que vir aqui em exibir, barra lateral, pesquisa. Ou também, se você utilizar a ferramenta Command, mais Shift, mais H, também aparece aqui esse localizador. Então vamos supor, eu venho aqui e escrevo capítulo. Vamos supor que eu estou escrevendo uma cena lá embaixo, eu esqueci alguma coisa que eu escrevi no capítulo 12, eu fiz alguma cena e eu preciso citar novamente isso. É muito mais fácil, eu clico aqui, ele já vai direto para o capítulo 12, tá vendo? Então ele localiza palavras ao longo do texto. Isso é interessante. Primeiro, para isso, você vai, né, mudando aqui os capítulos todos e vai... só um detalhe. Aqui, quando começa com um diálogo, né, aqui começa logo o capítulo, não é recuado, é assim mesmo, tá bem? E por que essa ferramenta de localização ela é tão importante? Porque nós somos seres prolixos, ou seja, nós temos mania de repetir palavras. Quando nós estamos escrevendo livro, no fluir, né, a gente tem que escrever mesmo de qualquer jeito, do jeito que a cena, ou que aquele capítulo, ou que aquela exposição de pensamento vem, você vai colocar daquele jeito. Não tem problema nenhum. Mas no final, nós vamos fazer aí uma revisão, né? E nós queremos que seja uma linguagem simples, acessível ao nosso público, mas também que seja ali um texto um bocadinho elaborado, um bocadinho rico. E uma coisa que nós podemos fazer é ver o quanto nós temos tendência a repetir palavras. Vou dar um exemplo para vocês. Mente. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a escrever muito tudo com mente. É deprimente, levemente. Quando eu marco mente ali, tudo que tem mente, ele vai marcar. E parece que não, novamente, aí você passa uma página e pouco aqui, tecnicamente, especialmente, realmente, principalmente. Por que isso é importante? Para a gente mudar, porque não fica legal. Quando a pessoa está lendo, ela está ouvindo a sua voz no ouvido dela. Então, quando você pratica muito isso, uma repetição de palavras, aquilo vai começando a fadigar o ouvido da pessoa. Então, o ideal é que você tira. Cada um de nós vai ter um vício de linguagem diferente. E você reconhecer nesse vício... Eu não reconheci o meu vício. Quem reconheceu o meu vício foi uma editora que trabalha comigo. E aí, porque ela me atentou para isso, agora eu tento vigiar e não utilizar tanto alguns dos vícios de linguagem que eu tenho. Uma coisa super interessante, por exemplo... e que pode enriquecer muito o teu texto. Eu odeio, e a maioria dos editores também odeia, algumas palavras. Por exemplo, disse, falou, perguntou, respondeu. Você dizer uma frase, né, de um personagem e dizer aqui, disse fulano, tananana, porque fica pobre. Então, quanto você puder evitar isso, disse, falou, perguntou, respondeu, tudo que tem a ver com o ato de falar. Porque, por exemplo, aqui nessa palavra aqui, ó, mas o que? Ana larga os restos de lanche sobre a mesa e vem em minha direção. Dá pra entender que foi a Ana que falou, tá vendo? Mas eu botei um gesto. Mas o que? E ela largou ali os lanches e veio na direção da pessoa. Então a gente tem que tentar sempre evitar, ó. Só um pouquinho, faça um gesto com o polegar e o indicador.
Ou seja, sempre evitar as palavras disse fulano e fez isso, perguntou ciclano e fez aquilo. Eu evito ao máximo, ao máximo. Coloque atitudes para dizer quem está fazendo. Ó, tudo bem, mocinha, pelo visto você já antecipou a despedida de solteiro. Angelina afasta a Ana e tira a taça da minha mão. Você já entendeu que foi a Angelina que falou. E como é que a gente vai saber se a gente botou muito dessas palavras? É só vir aqui. Disse. Olha aqui do lado quantos disses. Isso está... Eu sou uma pessoa que evito ao máximo. Se você parar para pensar que nós temos 335 páginas nesse arquivo, tem poucos disse. Mas tem gente que vai passar aqui e vai ter infinitos disses, infinitos. Então, assim, não é que você não pode usar. Você pode, mas cuidado para não usar demais. E isso você caça aqui nesse localizador, essas palavras. Outra coisa, ele, ela, são palavras que a gente usa muito mesmo. Muito. Então, vamos evitar também. Olha aqui, ó, vou passar o texto. Olha aqui, ó. Olha aqui. A gente tem que tentar evitar. Tem que tentar evitar ao máximo. Então, quando a gente começa a caçar essas palavras, a gente pode evitar. Por exemplo, aqui onde tem olhei para ele com medo, eu posso apagar e colocar assim, ó. Olhei-o com medo. Tá vendo? Eu já aliviei o texto. Então, por isso o localizador é tão importante, tão importante. Espero que vocês tenham conseguido entender o quanto é importante o localizador para evitar. Toda palavra que você acha que repete muito, já deixa uma listinha do seu lado e vai anotando toda palavra que você tem tendência a repetir. E aí depois você caça elas no texto e vai substituindo da maneira que ficar mais fácil para você, de uma palavra que se adequar mais, tá bem? Tenta muito, muito mesmo evitar isso, ó. Exclamei. Tá vendo? É só quando realmente não tem outra hipótese. De resto, a gente evita. Da mesma maneira, um texto rico, ele evita muito palavras como você dizer o que o outro está sentindo. Ah, olhei para ele, ou olhei para aquele presente e adorei. Essa palavra adorei, ela está dizendo o que ela está sentindo, mas fica muito melhor no texto, e tem autores que fazem isso de maneira muito brilhante. Um deles é o Ken Follett, do livro Pilares da Terra. Eu acho que ele é fantástico nisso. É dizer, em vez de falar olhei para o presente e adorei, é dizer olhei para o presente e senti uma quentura no coração. Dá uma sensação, ao invés de nome ao sentimento. Isso é uma coisa que enriquece bastante o texto também. Tá bem? Acho que aqui, por um acaso, eu acabei me voltando muito para o lado da ficção, mas isso aqui serve para qualquer tipo de texto, principalmente essa questão da repetição de palavras. Eu acho que ajuda bastante. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, é só falar. Beijinho.